Olá pessoal, sou o professor André, esse é o nosso canal Matemática de Primeira. Na aula de hoje nós iremos abordar o conceito de paralelismo entre duas retas sobre o olhar da geometria analítica. Eu espero que vocês gostem. Antes de iniciar nossa aula, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Então pessoal, nossa aula de hoje versa sobre posições relativas de duas retas, em especial alguns conceitos relativos a paralelismo de duas retas. Tá? Primeiro nós vamos trazer essa definição da geometria euclidiana plana. Né? Então, se eu considero aqui duas retas RS contidas no mesmo plano, e aí eu faço essa observação, ou seja, duas retas coplanares, elas podem ser paralelas ou concorrentes. Bem, então, se duas retas são coplanares, elas podem ser paralelas e, nesse caso aqui, as retas paralelas, elas se subdividem, digamos assim, em outros dois grupos, que são as retas paralelas genéricas e as retas coincidentes. Né? Já as retas concorrentes, elas também vão se subdividir em dois grupos, as concorrentes genéricas e as que a gente chama retas perpendiculares, ou seja, são retas concorrentes que se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se duas retas forem coplanares, essas são as classificações entre elas. Especificamente na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre retas paralelas, tomando por base os conceitos da geometria analítica. Então, nós vamos recapitular um pouco o que vimos na aula anterior. Nós falamos sobre equações de reta, falamos da equação geral e da equação reduzida. Tá? Então, dados dois pontos A e B, a equação reduzida da reta R que passa por A e B é definido, né, por R sendo y igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear da reta. No final da aula passada eu falei para vocês que eu iria mostrar o porquê dessas duas nomenclaturas. Para isso nós vamos utilizar o software GeoGebra. Então pessoal, aqui está sendo uma simulação. Então imagine vocês que eu criei aqui duas variáveis m e n, uma que eu vou chamar de coeficiente angular, que é o m, e a outra de coeficiente linear, que é o n. Certo? Nesse caso eu criei uma função, né, ou na realidade uma reta de equação y igual a mx mais n. Né? Percebam que quando eu vario o m, né, vai variar aqui exatamente o valor da função. Quando eu vario o n, né, isso ocorre também. Tá certo? Pois bem, professor, por que o m é o chamado coeficiente angular? Porque à medida que eu vario o m, eu vario a inclinação que a reta R forma, né, com o eixo x especificamente. Por isso que quando eu vario o m, eu vario o ângulo, então esse m é o coeficiente angular, ou seja, é o coeficiente responsável pelo estudo ou pela definição do ângulo que a reta forma, em especial com o eixo x. Né? E por que o n é o chamado coeficiente linear, professor? Porque à medida que eu vario o n, eu não altero o ângulo que a reta R forma com o eixo x. Eu altero exatamente o ponto onde essa função toca o eixo y. Então, por exemplo, se eu disser que o n é igual a 2, o meu coeficiente linear é 2, é porque a reta toca o eixo y em 2. Se eu disser que o meu n é menos 1, é porque a reta vai tocar o eixo y em menos 1. Então, por isso que esses dois coeficientes m e n são chamados de coeficiente angular e coeficiente linear, respectivamente. Mas, de uma forma mais específica, o coeficiente angular ele vai nos dar a tangente do ângulo que a reta R forma com o eixo x. Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, se nós temos essa definição aqui, de que y do tipo mx mais n é a equação reduzida, onde m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear, se nós considerarmos essa figura aqui, pessoal, nós percebemos que essa reta, né, nesse caso reta R, perdão, ela forma com o eixo x um ângulo alfa.
né? E se nós percebermos aqui, esse triângulozinho retângulo aqui, eu estou considerando o ponto A e o ponto B pontos pertencentes à reta, né? Onde A tem coordenada XA e YA e B tem coordenada XB e YB. Ok? Então, esse ângulozinho aqui é um ângulo alfa que pertence, né, pela aquela relação que a gente aprende no ensino fundamental de retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo aqui, alfa, ele é o mesmo desse, né, o mesmo que esse ângulo, e esse triângulozinho ABC é um triângulo retângulo em C. Então, o coeficiente angular, nós vimos na aula passada que ele é a diferença das ordenadas, ou seja, YB menos YA, dividido pela diferença das abscissas, XB menos XA. Se nós percebermos, esse ângulo alfa, né, aqui, a tangente dele é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, é YB menos YA sobre XB menos XA. Logo, o coeficiente angular nada mais é do que a tangente do ângulo alfa que a reta forma com o eixo das abscissas. Tá ok? Bem, e aí nós vamos para a análise, né, da equação reduzida com relação a duas retas que são paralelas. Então, se eu tenho aqui duas retas R do tipo y igual a m1x mais n1 e S do tipo y igual a m2x mais n2, nós temos que, se suas inclinações são iguais, ou seja, se seus ângulos, né, os ângulos que as retas formam com o eixo x são iguais, se esse θ aqui é igual a esse alfa, então essas retas são paralelas, tá certo? Então nós vamos ter a seguinte definição. Primeiro, dizer que se isso acontece, ou seja, o ângulo θ é igual ao ângulo alfa. Quando eu digo isso, quando eu faço essa afirmação, eu estou dizendo que as inclinações das duas retas são iguais. Lembrando que, se duas retas são paralelas, elas podem ser paralelas, genéricas, ou podem ser coincidentes. Bem, para elas serem paralelas genéricas, né, eu só preciso garantir que o M1 é igual ao M2. Ou seja, que a inclinação ou coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta R. Se isso ocorrer, o M1 igual a M2, é porque essas duas retas são paralelas. No caso genérico, o N1 vai ser diferente do N2. Então, se M1 for igual a M2, as duas retas são paralelas. Essa é uma condição existencial. E, para serem paralelas genéricas, N1 tem que ser diferente de N2. E, para serem coincidentes, duas retas, para elas serem coincidentes, eu preciso que o M1 seja igual ao M2, ou seja, os coeficientes angulares sejam iguais, e eu preciso também que N1 seja igual a N2, ou seja, que os coeficientes lineares também sejam iguais. Essas são as condições existenciais que nós vamos trazer um pouco agora para a geometria analítica para resolver alguns problemas. O primeiro que a gente apresenta é esse. Então, exemplo, calcule a equação da reta R, que passa pelo ponto A, de coordenadas 2 e 5, e é paralela, veja só, paralela à reta R, a reta S, de equação y igual a 2x mais 1. Se ela é paralela, eu vou ter a seguinte condição existencial, né? Que é o que? Exatamente o fato dos coeficientes angulares de uma ser igual ao coeficiente angular da outra. Então, eu vou definir aqui a reta R como sendo y igual a m1x mais n1, tá certo? O que é que eu preciso encontrar aqui? Os valores de m1 e n1. Para que as retas sejam paralelas, a condição existencial é que m1 seja igual a m2, ou seja, que o coeficiente angular da primeira seja igual ao coeficiente angular da segunda. Nesse caso aqui, eu vou ter de cara que o m1 vai ter que ser igual a 2. Por quê?
porque é exatamente o valor do coeficiente angular da reta S. Tá? Certo? Então, dessa maneira, o que é que vai acontecer? Eu já tenho, né, que o M1 da reta R é igual a 2. Então, a reta R vai ser do tipo y igual a 2x mais N1. Né? Professor, como é que eu faço para encontrar N1? Basta que eu substitua os pontos. Quando o x for igual a 2, y é igual a 5. Por quê? Ele disse que o ponto A pertence à reta R. Né? Então, nesse caso, 5 vai ser igual a 2 vezes 2 mais N1. Né? E aí, com a equação do primeiro grau, eu posso encontrar o valor de N1. Nesse caso, 5 vai ser igual a 4 mais N1, ou seja, N1 vai ser igual a 5 menos 4. Então, N1 vai ser igual a 1. Logo, a equação da reta R, que passa pelo ponto A, 2 e 5 e é paralela à reta S, é exatamente essa aqui. Né? Y igual a 2x mais 1. E aqui está a resposta do primeiro exercício. Vamos para a segunda definição. Então, pessoal, vou estar tratando com vocês a análise da equação geral da reta. Bem, se na equação reduzir a condição existencial para que duas retas sejam paralelas é exatamente o fato dos coeficientes angulares serem iguais, na equação geral nós vamos ter uma razão que precisa ser respeitada. Então, se eu tenho duas retas R e S, onde a equação da reta R é A1x mais B1y mais C1 igual a 0, e de S é A2x mais B2y mais C2 igual a 0, temos que elas são paralelas se existir, né, essa relação aqui. Né? Elas são paralelas se eu tiver aqui esses dois conceitos. Ou seja, lembrando que se duas retas são paralelas, elas podem ser paralelas genéricas ou paralelas coincidentes. Para elas serem paralelas genéricas, eu preciso garantir uma razão entre os coeficientes A1 e A2 e B1 e B2. Então, para que duas retas sejam paralelas, no caso da equação geral, eu preciso garantir que seus coeficientes A e B são proporcionais. E, para elas serem paralelas genéricas, C1 e C2 não correspondem à mesma proporcionalidade, e para que elas sejam coincidentes, eu tenho que manter a proporcionalidade entre os três coeficientes. Sem perda de generalidade, que é o exemplo que nós vamos fazer na frente, se duas equações gerais, se duas retas são paralelas, é porque os seus coeficientes A e B são iguais. Né? É um caso particular da propriedade geral, mas nós não perdemos generalidade quando, né, nós resolvemos utilizando esse artifício. Vamos para o exemplo? Então, aqui eu tenho o exercício 2, eu quero calcular a equação da reta R que passa pelo ponto A, 1 e 2, e é paralela à reta S do tipo 3x mais 2y mais 1. Sem perda de generalidade, eu vou escrever aqui o seguinte, que eu quero encontrar a equação da reta R do tipo A1x mais B1y mais C1 igual a 0. Certo? Então, eu tenho que encontrar com os coeficientes A e B. Bem, sem perda de generalidade, para duas retas serem paralelas, os seus coeficientes A e B têm que ser iguais. Certo? Ou proporcionais. Nesse caso aqui, eu posso dizer que o coeficiente A1 vai ser igual ao coeficiente A2. Né? Nesse caso, A1 vai ser igual a 3. Né? Aqui, 3. E eu vou dizer que B1 vai ser igual a B2. Nesse caso, B2 é quanto? Né? B2 é 2. Né? Então, nesse caso, especificamente, eu tenho que B1 também vai ser 2. Tá? E aí, com isso, o que é que acontece? A equação da reta R fica sendo do tipo 3x mais 2y
mais C1 igual a 0. E agora, o que é que vai acontecer, professor? Como é que eu faço para encontrar esse coeficiente C1? Lembrando que, nesse caso aqui, a equação nos disse que a reta R passa pelo ponto A1 e 2. Ou seja, quando eu substituir x por 1 e y por 2, eu tenho que permanecer com a mesma equação. Nesse caso, aqui, fazendo essa substituição, eu vou encontrar o valor de C1. Então, vou fazer aqui, vou colocar para cá. Então, substituindo x por 1, então 3 vezes 1, mais y por 2, ou seja, 2 vezes 2, mais C1, isso aqui vai ser igual a 0. E aí, com essa equação aqui resolvida, eu encontro o valor de C1. Nesse caso, 3 mais 4 mais C1 igual a 0. Eu vou ter que C1 vai ser igual a menos 7, né? Tá certo? Então, logo, a reta R vai ser do tipo 3x mais 2y menos 7 igual a 0. E aqui está a resposta do exercício 2. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje nossa aula foi um pouco diferente, porque nós estamos estreando uma ferramenta nova que nós adquirimos por meio de um projeto do IFP, que foi nossa mesa digitalizadora, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Até breve, um abraço.